Vascão da Gama, Breno Monsef. Vamos lá, dia de apresentação do Souza, do Alex Teixeira, e aí mais tarde no Papo 2 a gente até ouve com mais calma, com mais tempo, o Souza e o Alex. O Vasco teve treino agora pela manhã, e amanhã o treino também vai ser no mesmo período, vai ser de manhã também, antes da viagem para BH, onde domingo o Vasco pega o Galo. E aí a expectativa é para a relação dos 5 jogadores, né? Um Souza, Felipe Coutinho, Alex Teixeira e o Emerson Rodrigues, e bota o Payet nesse bolo, já que tá voltando aí de lesão. A princípio, todos à disposição para domingo. Ainda vai depender do treino de amanhã pra gente projetar um time, mas assim, se fosse pelo que eu tive de informação dos treinos, inclusive antes de pegar o Atlético Goianiense, Payet e Coutinho devem começar no banco, né? Uma cautela com o Payet, já que o Payet não tem tido sequência de jogos nesse Campeonato Brasileiro, só entrou em 5 jogos, fazendo uma média de 46 minutos por jogo, ou seja, se somar tudo, dá 2 jogos e meio completos, né? E o Coutinho não joga desde 18 de maio, há mais de 2 meses. Olhando o time base do Vasco, a gente tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Maicon, Léo Pelé e Lucas Piton. Até aí não tem possibilidade de mudança, né? O Vasco não trouxe ninguém para esse setor aí, beleza. Hugo Moura, Matheus Cocão e o JP. Sai o JP, volta o Payet, né? Eu acho que é o mais natural aí nesse time do Vasco. Ou até outro jogador que tem entrado no lugar do JP, por exemplo, o Galdames. Enfim, Hugo Moura, Cocão e Payet, vamos colocar assim. O Souza entra no lugar do Hugo ou do Cocão? É uma pergunta, né? Apesar do passe que o Hugo Moura deu na quarta-feira pro lance do gol do David, assim, muitos erros. Mais um jogo do Hugo Moura, né, com esse ponto aí. E aí o Souza entra no lugar de algum deles? Do meio pra frente, Adson, David e Verratti. O Coutinho barra Adson ou David? É uma pergunta. Alex Teixeira e Emerson Rodrigues podem pleitear uma vaga nesse time titular? São os pontos aí pra gente debater e projetar na equipe do Vasco. Como eu falei, hoje o treino foi agora pela manhã, amanhã o treino também de manhã, e aí depois a viagem pra BH, onde domingo o Vasco pega o Galo, vindo de 4 vitórias seguidas, o Vasco buscando a 5ª seguida. E aí dá um salto de vez, olhando cada vez mais pra cima. Pois é, cara, o Vasco se ganha esse jogo do Galo, hein, Gabriel? Cara, imagina 5 vitórias seguidas e não tem como negar que nesse momento é perfeitamente acessível vencer o Atlético Mineiro. Acho que o Vasco tem sido mais organizado do que o Atlético e apesar de ser um jogo na casa da equipe mineira, a gente tem percebido uma enorme dificuldade do Galo em conseguir fazer valer mando de campo. É um dos mandantes que apresenta pior desempenho no campeonato. Então, assim, tô muito animado. Eu tenho feito uma linha de raciocínio em relação ao Vasco que é a seguinte, eu não jogo peso em cima do Vasco. O Vasco tem que jogar o campeonato leve. Mesmo com os reforços, mesmo qualificando o elenco, o Vasco jogando leve tem a tendência a ir mais longe. Porque quando você começa a atribuir responsabilidade, olha, tem que brigar por Libertadores, tem que lutar por título. De repente, quando a coisa desanda um pouquinho, a pressão vem e você começa a marretar e aí o psicológico pode não responder muito bem por parte dos atletas. Então eu prefiro que o Vasco jogue o campeonato leve. Deixa o Vasco soltinho na dele, Azevedo. Deixa o Vasco com o azarão. Deixa o Vasco ali sem que ninguém olhe muito. E quando você vê, colou no G6. Quando você vê, colou no G4. Tá disputando um objetivo mais nobre. Nesse momento, sem reforços, a realidade é outra. O Vasco vem numa sequência muito boa. E o Vasco traz bons jogadores, como está trazendo um Souza no meio de campo, um Felipe Coutinho. Você tem muito mais qualidade para almejar algo diferente. Então, acho que o ideal é deixar o Vasco jogar o campeonato solto, é deixar o Vasco disputando o campeonato jogo a jogo. Parece um clichê, e não deixa de ser um clichê do futebol, mas é jogo a jogo. Partida contra o Atlético Mineiro, venceu o jogo. Se você vai para uma 5ª vitória seguida, isso tem um peso enorme na tabela da competição. Então, esse é o meu raciocínio pro Vasco, né? Rodada a rodada você vai construindo um campeonato. Quanto mais pontos, você mais tranquilo fica em relação à luta contra o rebaixamento e se aproxima naturalmente de uma disputa por vaga em Libertadores. E esse jogo contra o Atlético pode ser decisivo nesse sentido. Uma 5ª vitória seguida seria um feito sensacional. O Carlão tá dizendo o seguinte, eu acho que esse é o momento que o Vasco menos precisa de pressa para a entrada de reforços. Colocaria esse reforço, é óbvio, mas sem pressa. E outra, temos que manter essa organização. Assim, eu acho que os reforços eles têm que chegar sim. Acho até que o Vasco tá falando de Souza, Alex Teixeira, Felipe Coutinho, Emerson Rodrigues, mas eu acho que o Vasco precisa de reforço pra defesa também, apesar de que o Rafael Paiva deu um jeitinho legal nessa defesa do Vasco, hein, Azevedo? É bom a gente falar sobre isso,
Porque o Vasco sofreu, nessa sequência de 5 jogos invicto, o Vasco sofreu gols somente pro Botafogo e pro Inter. 2 gols sofridos. Vale lembrar, na época do Ramon Dias, o Vasco tomou não só 4 gols para o Criciúma, mas a gente vai lembrar bem do Campeonato Carioca semifinal, como o Nova Iguaçu fazia estrago na zaga do Vasco, que não funcionava tão bem enquanto linha defensiva e nem tinha proteção à frente no meio de campo. O Vasco era um time completamente desguarnecido. E aí vem o Álvaro Pacheco e a situação parece que piora. Toma 6 do Flamengo, o Palmeiras dá um amasso no Vasco e o Rafael Paiva sem tempo para trabalhar, com desfalques da defesa. O João Vitor não tem estado disponível nos últimos jogos. O Rafael Paiva pegou 2 jogadores sem confiança, Léo Pelé e Maicon, deu sustentação no miolo de zaga, o time tá encaixadinho. E à frente da zaga, a dupla Matheus Cocão e Hugo Moura tem apresentado uma boa proteção também. Então, assim, vale salientar que a defesa tem funcionado muito bem, mas buscar um reforço seria legal também. Chegada de mais um zagueiro, de repente mais um jogador de lateral ou de proteção, um volante de proteção, poderia ajudar bastante esse elenco. Hoje o dia de apresentações do Alex Teixeira e do Souza, eles falaram aí na entrevista coletiva, começando pelo Alex Teixeira, sobre como é voltar pro Vasco, 6 meses depois de ter deixado o Cruz Maltino. Então, para mim é uma sensação única, né? Acho que quando fala de Vasco, a emoção é muito grande. Eu vivi 6 meses aí fora, né? Só vendo pela televisão os jogos e tá aqui novamente, sensação única. Quando se fala de Vasco, a emoção é muito grande e estou muito feliz de estar aqui novamente. Então tá aí o Alex Teixeira e o Souza também fala sobre esse reencontro, 14 anos depois, Souza com a palavra aqui na Transamérica. Para mim é um reencontro de 14 anos, né? Sempre desejei estar aqui, voltar. Eu sentia, né, que no final do ano passado eu pensei que de repente esse sonho nunca mais aconteceria. Mas Deus é tão bom que me deu a oportunidade de voltar agora juntamente com o Alex, com o Felipe, para um momento que é um momento, acho que crucial na história do clube, que é um momento de transição, onde o Pedrinho e o Felipe estão fazendo um ótimo trabalho juntamente com o nosso diretor. E eu creio que existe uma virada de chave aí, e a gente está pronto para participar disso tudo, ajudar de todas as formas, e eu estou muito feliz mesmo. Para mim é um sonho sendo realizado. Então tá aí o Souza, que falou também em outro momento que ele não pediu pro Felipe Coutinho para voltar pro Vasco, ele não pediu aquela indicação. Tem muita gente que faz isso, né? Pô, me indica lá, me contrata aí, como se essa pessoa fosse dona do RH, né? O Coutinho falou que indicou, que, na verdade o Pedrinho que falou, né? Que foi indicação do Felipe Coutinho, enfim. O Alex Teixeira vai vestir a 90 e o Souza vai vestir a número 5 nesses retornos aí pro Vasco. O Alex, 34 anos de idade, saiu do Vasco aos 19 anos, na verdade, em 2009, né? Aos 19 anos, em 2009, depois de 2 temporadas nos profissionais. Passou pelo Shakhtar, 7 anos, pelo futebol chinês no Jiangsu Suning, mais 5, no Besiktas 1 temporada, e aí voltou pro Vasco em 22. Teve uma renovação por força de contrato, basicamente, e aí não ficou para 2024, né? Depois de não renovar. O Souza é um ano mais velho, tem 35, saiu do Vasco em 2010. Passou pelo Porto, de Portugal, depois de Grêmio e São Paulo. Em 2015 foi pro Fenerbahçe, 2018 para a Arábia Saudita. Voltou para a Turquia, inclusive ele chegou a jogar com o Alex no Besiktas, passou pela China, voltou para a Turquia e agora volta pro Vasco. Alex Teixeira não joga desde 28 de novembro e o Souza desde 27 de abril desse ano. O Alex Teixeira pelo Vasco contra o Corinthians ano passado, entrou durante 5 minutos, e o Souza esse ano quando o Başakşehir, que era o clube dele, enfrentou o Hatayspor na Turquia. Uma apresentação fofa, né? Com famílias dos jogadores, foi bem bonitinho. São jogadores que são crias de São Januário, crias do Vasco, e são jogadores que tinham um sonho de voltar a vestir a camisa do Vasco. Então, assim, agora eles têm que ajudar esse Vasco. Sim. Um ponto positivo em relação ao Alex. O Alex Teixeira, ele chegou da outra vez como Salvador da Felipe Pátria. Coutinho, mas o Salvador da Pátria, porque era a Série B, né? Isso. E ele não fez. foi. Ele não foi o salvador da pátria, mas se não fosse por ele, o Vasco não teria subido. Sim. Ele jogou contra o Operário, ele faz 2 gols em 2 minutos e ganha o jogo. Sim. Do ano também, né? Não, o Ituano foi o Nenê. Foi contra Nenê. o Foi Nenê. Operário em Ponta Grossa. Foi. E o Vasco perdia e ele faz os 2 gols da virada. É aquele jogo que ele vai dar o carrinho pra comemorar o gol, o gramado tá ruim, ele tropeça no gramado e cai no chão. Primeiro gol, né? Ele faz 2 gols. Foi muito importante. Foi. Mas não tava jogando bem, não à toa foi dispensado merecidamente. Ninguém questionou a dispensa do Alex Teixeira.
e agora tá de volta. Tomara que ajude, cara. O Vasco tem essa deficiência. O Souza jogou em mais alto nível de uma forma mais recente. Souza é mais velho também, né? Antes de Başakşehir, que foi o último clube dele, sim, o Souza era capitão do Beşiktaş. Então ele tava em alto nível, né? Num grande time da Turquia, assim. Tem a questão na parte física dos dois que me preocupa. Mas o Breno não trouxe. Ser titulares absolutos nesse momento, né? Ah, cara, nesse primeiro momento não, mas eu acho que a médio prazo o Souza tem mais bola que o Hugo Moura, né? Em tese ele vai jogar ali naquela função, mas precisa estar pronto fisicamente. O Hugo Moura é um jogador pronto fisicamente. Mas o Hugo Moura jogando tá jogando pra jogando. Caramba. Não sei se é confiável para ser o titular até o final do ano, mas tá jogando pra caramba sim. Respeito o que tem feito o Hugo Moura. Mais pela questão física. Agora, bola o Souza tem mais.